O Salmo 56 foi escrito pelo rei Davi. Ele é um salmo que pode ser dividido em 5 partes. O tema principal desse salmo é a situação de medo em que Davi se encontrava e ele pede por misericórdia de Deus. O medo de Davi é que ele havia sido preso pelos filisteus na cidade de Gate. Quando você abre a Bíblia em 1 Samuel, a partir do capítulo 18, você vê que o rei Saul começa a perseguir Davi. 1 Samuel capítulo 18 relata que depois que Davi derrotou o gigante Golias no capítulo 17, ele passou a liderar o exército de Israel. E quando ele voltava vitorioso, as mulheres começaram a cantar: Davi venceu os seus 10 milhares, enquanto que Saul venceu os seus milhares. E Saul ficou chateado com isso e percebeu que Davi poderia ser o próximo rei e isso seria ruim para sua descendência. Então ele começa a perseguir Davi. No capítulo 18, ele pega uma lança e atira a lança contra Davi, que desvia e escapa. No capítulo 19, mais uma vez, ele arremessa a lança e Davi escapa novamente. Só que no capítulo 19, Davi já era genro de Saul. Ele estava casado com Mical. Então, quando Davi escapa da lança, Saul manda os seus empregados irem até a casa da sua própria filha e tomarem Davi e levarem-no ao palácio para que ele pudesse matá-lo. Mas Mical colocou uma estátua na cama, colocou uma pele de cabra sobre a cabeça e colocou uma coberta para que fosse simulado que Davi estava ali. Quando os empregados chegaram, ela disse que Davi estava dormindo, pois estava doente. Os empregados voltaram e disseram isso para Saul, que mandou eles voltarem e pegá-lo da cama, mesmo doente. Quando chegaram na cama, perceberam que Davi não estava ali. Então o rei Saul perguntou para sua filha: por que permitiu que o meu inimigo escapasse? E Mical disse para ele que Davi tinha dito para ela o seguinte: por que você morreria ao me impedir de fugir? Então, com isso, Mical escapou. No capítulo 20, a perseguição contra Davi continua, até que em 1 Samuel, no capítulo 21, nós lemos que Davi, para fugir do rei Saul, foi para as terras dos filisteus e ele foi para uma cidade chamada Gate. Aqui no texto de 1 Samuel, no capítulo 21, nós vamos ler aqui, ó, a partir do versículo 10 até o versículo 15. Ó. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul e veio a Aquis, rei de Gate. Aquis era o nome do rei de Gate. Então ele fugiu para a cidade de Gate e ele foi até Aquis, que era o rei. Porém, os criados de Aquis lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Versículo 12. E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate. Versículo 13. Pelo que se contrafez diante dos olhos deles e fez-se como doido entre as suas mãos e esgravatava nas portas do portal e deixava correr saliva pela barba. Versículo 14. Então disse Aquis aos seus criados: eis que bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxestes a mim? Versículo 15. Faltam-me a mim doidos para que trouxesseis este que fizesse doidices diante de mim? Há de este entrar na minha casa? Vemos aqui nessa leitura de 1 Samuel 21, versículos 10 até 15,
que Davi, para fugir de Saul, foi para a terra de Gate, onde o rei era Aquis. Ele chegou até Aquis para se apresentar, porém os criados de Aquis, quando o viram, reconheceram-no. Então Davi, quando percebeu que eles o reconheceram e que a sua vida estaria em risco, porque os judeus eram inimigos dos filisteus, ele deixou escorrer saliva pela barba e ficou colocando o corpo, esgravatava-se entre as portas, significa que ele ficava caminhando e batendo, como se fosse um louco nas portas. Então Aquis o teve por louco e com isso mandou que tirassem Davi de diante da presença dele, e com isso ele escapou. Voltando para o texto de Salmo 56, quando nós entramos no Salmo 56, no texto massorético, que é o texto original, está escrito assim, no título do Salmo 56, ao mestre de canto, segundo a melodia Jonat Elem Rehokim, Mictão de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate. Então aqui nós vemos que o Salmo 56, ele era um cântico que foi escrito pelo rei Davi e que ele tinha uma melodia específica. Ele tem uma melodia específica, que é essa melodia, Jonat Elem Rehokim. Essa palavra aqui, Jonat Elem Rehokim, Jonat significa pomba, Elem significa muda e Rehokim significa terras distantes. Então, fazendo uma tradução, seria assim, ao mestre de canto, segundo a melodia, a pomba muda em terra distante. É mais ou menos isso. Qual que é a ideia dessa melodia? A pomba muda, a pomba, ela é uma ave que, sendo muda, significa alguém que estava numa situação de fragilidade. E em terras distantes, era como Davi estava. Davi estava na terra dos filisteus. Essa melodia, provavelmente, é uma melodia que foi criada para esse Salmo 56, que eles deram esse nome, a pomba muda em terras distantes. E depois ele fala assim, Mictão de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate. É daqui que nós temos a informação que o Salmo 56 foi escrito naquele contexto de 1 Samuel capítulo 21, versículos 10 ao versículo 15 que nós lemos. E a palavra Mictão é uma palavra que não tem uma tradução específica, mas dizem que Mictão ele é um termo hebraico que pode significar um poema, uma meditação, dizem que pode significar uma oração de súplica e dizem que pode ser uma canção valiosa. Essas três traduções que dão para a palavra Mictão. Dizem que repetindo, primeiro, Mictão é uma oração de súplica. Segundo posicionamento, é um poema, um poema. E terceiro, é uma canção de ouro. Canção de ouro no sentido de que é um poema valioso, um poema especial. Eu acredito que a melhor tradução para a palavra Mictão é você dizer que é uma canção de ouro, que é alguma coisa que foi escrita e que tem um sentido especial. Por quê? Dizer que Mictão é um poema, quando nós estamos lendo Salmos, todos os Salmos são poemas. O livro de Salmos é um livro poético. Ele está incluído dentre os livros poéticos da Bíblia. Os livros poéticos são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Então, como o livro de Salmos está dentro dos livros poéticos, dizer que Mictão significa um poema
não acrescenta em nada. Dizer que mictão é uma oração de súplica, nós temos entre os salmos muitos outros salmos que são súplicas de Davi e de outros escritores, de outros salmistas. Então, dizer que mictão significa oração de súplica também não tem sentido. Agora, quando nós dizemos que mictão significa uma canção de ouro, significa uma canção que tem um valor especial, tem mais sentido porque nós só temos 6 salmos que tem a palavra mictão no título. São os salmos 16, o salmo 56, que é esse que nós estamos lendo hoje, o 57, o 58, o 59 e o 60. Então nós temos o Salmo 16 e depois o Salmo 56 ao 60. Todos esses salmos foram escritos pelo rei Davi. E esses são os salmos que no título aparece a palavra mictão. Então, nós podemos dizer que mictão tem um sentido de uma canção de ouro. Tem o sentido de ser um poema, como os outros salmos, mas que ele tem um sentido especial. Ele traz um conteúdo que para Davi era de valor. Podemos dizer assim que Davi escreveu esses salmos e quando ele colocou a palavra mictão, talvez Davi quisesse dizer assim: esse momento que eu passei na minha vida foi um momento especial. Foi um momento em que eu precisei confiar muito em Deus para poder escapar daquela situação. Especificamente nesse texto que nós lemos, como nós acabamos de ler ali 1 Samuel capítulo 21, versículos 10 a 15, Davi por pouco foi colocado para a morte. Se o rei Aquis, que era o rei de Gate, confirmasse realmente que ele era Davi, certamente que ele morreria. Porque vamos lembrar que o gigante Golias, ele era da cidade de Gate. Quando nós abrimos o texto de 1 Samuel no capítulo 17, está escrito que Golias, ele era natural da cidade de Gate. Certamente que Aquis, sendo o rei de Gate, iriam querer vingar o gigante Golias, se o identificassem. Então, mictão, no meu entendimento, é uma canção de ouro. E são apenas 6 salmos que tem essa palavra, o 16, o 56 ao 60. Na versão Almeida, nós vemos que o título que aparece nas Bíblias está assim: Ao mestre de canto, indicando que esse Salmo 56 era um salmo que era cantado. E ele diz assim: para ser cantado na melodia, a pomba muda entre os estranhos. Como eu mencionei aqui, Re-Roquim significa terras distantes. Então, Jonat Elem Re-Roquim, no original, significa a pomba muda entre os estranhos. Davi, no caso, entre os filisteus. Mas a tradução da Almeida, aliás, Re-Roquim significa terras distantes. Né? Então, é a pomba muda em terras distantes. Mas a tradução na Almeida colocou a pomba muda entre os estranhos, porque identificando que o episódio, o contexto que levou à escrita do Salmo 56 era Davi entre os filisteus, a Almeida traduziu a pomba muda entre os estranhos, não em terras distantes. E aí a tradução diz: Mictão de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate. Agora que nós já apresentamos o contexto, o título do Salmo 56, vamos fazer a leitura e vamos apresentar as suas 5 partes. O Salmo 56 ele pode ser dividido na primeira parte. A primeira parte, Davi clama por misericórdia, porque ele está correndo o risco de ser devorado. Então é o versículo 1 e o versículo 2, parte número 1. Versículo 1 e 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo dia. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo dia,
pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Vamos lembrar aqui que ele não está falando apenas dos filisteus que estavam ali. O capítulo 21 de 1 Samuel vem na sequência do capítulo 18, como eu falei no princípio do vídeo. É Saul e os empregados de Saul, que eram de confiança de Saul, que estavam perseguindo perseguindo Davi. E essa perseguição vai no capítulo 18, no capítulo 19, prossegue no capítulo 20, até que chega no capítulo 21 e ele foge para a cidade de Gate. E ali em Gate ele também está correndo risco de vida. Então ele pede por misericórdia. A primeira parte, Davi identifica que ele está para ser devorado. Então ele pede por misericórdia. Na segunda parte, que são os versículos 3 e 4, Davi mostra que apesar dele estar sendo perseguido, ele tem confiança em Deus. Vamos ver aqui, ó. No dia, versículo 3 e 4. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne? Veja, no versículo 3 e 4, ele mostra, apesar de eu estar pedindo misericórdia, estar para ser devorado, no dia que eu tiver medo, eu vou confiar em Deus. Em Deus eu louvarei a sua palavra, em Deus eu pus a minha confiança, eu não temerei, não vou ter medo, o que me pode fazer a carne? Aí depois a terceira parte, Davi conta os detalhes da perseguição. Ele começa a falar como que está sendo a situação. Versículo 5. Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Versículo 6. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Versículo 7. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derriba os povos na tua ira. Na verdade, é só o versículo 5 e 6. O versículo 7, Davi começa a fazer uma oração dizendo que os seus inimigos não escaparão. O 5 e o 6 é a terceira parte. Voltando aqui, versículo 1 e 2, a primeira parte. Davi clama por misericórdia, porque ele está para ser devorado. Segunda parte, versículos 3 e 4. Davi fala: apesar de eu estar sendo perseguido, eu vou ter a minha confiança em Deus. Terceira parte, versículos 5 e 6. São os detalhes da perseguição. Todos os dias torcem as palavras dele. Quando Davi fala isso, ele está dizendo o seguinte: o rei Saul, por mais que Davi dissesse que era leal a ele, por mais que Davi dissesse que não queria tomar o trono das mãos dele, o rei Saul não acreditava em Davi, porque o povo estava aclamando muito as vitórias de Davi entre o exército. Então Davi fala: todos os dias eles torcem as minhas palavras, ou seja, por mais que eu fale que eu sou leal, que eu sou verdadeiro, que eu sou honesto, as pessoas que estão no entorno do rei Saul dizem a meu respeito que eu quero tomar o trono dele. Então as pessoas estão criando situações para me prejudicar. Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal, ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos como aguardando a minha morte. Aqui no versículo 5 e 6 ele está descrevendo os detalhes da perseguição. Aí vem a quarta parte. Davi começa a fazer uma oração. Vai dos versículos 7, 8 e 9. E nessa oração, ele pede que Deus se lembre do seu sofrimento e ele confirma que os seus inimigos não escapam de Deus. Versículo 7. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derriba os povos na tua ira. Versículo 8. Tu contaste as minhas vagueações. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? 9. Quando eu a te clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Então aqui a quarta parte ele faz uma oração. Na oração ele fala: por acaso os meus inimigos vão escapar? Deus, derruba eles na tua ira. Ele faz um pedido, que eles sejam derrubados. Versículo 8.
Tu contaste as minhas vagueações. Vagueações é quando nós estamos perdidos. Ficamos vagando sem saber ao certo o que fazer. Davi está dizendo para Deus: o Senhor viu, o Senhor contou todas as vezes que eu fiquei perdido sem saber o que fazer por causa das perseguições deles contra mim. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Ele está pedindo, Senhor, que todas as vezes que eu chorei, nas vezes que eu fiquei vagando, sem saber o que fazer, que o Senhor recorde disso. Será que elas não estão no teu livro? Não estão elas no teu livro? Eu tenho certeza que o Senhor anotou todas as vezes que eu chorei. E aí, versículo 9: quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. No versículo 9, ele faz uma declaração de confiança. Veja que toda a oração de Davi, versículos 7, 8 e 9, ele ora como quem confia. Ele fala assim: por acaso eles vão escapar? Deus derruba eles. Ele fala em tom afirmativo. Tu contaste as minhas vagueações. Eu tenho certeza que o Senhor viu todas as vezes que eu estava vagando. O Senhor viu todas as vezes que eu estava chorando. Eu sei que as minhas lágrimas estão anotadas no teu livro. Quando ele faz essa pergunta, não estão elas no teu livro? Na verdade, é como se Davi dissesse: por acaso não vão estar as minhas lágrimas anotadas aí no céu? Eu tenho certeza que estão, porque eu sei quem é Deus. Quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Uma aplicação prática para a nossa vida, quando nós lemos esse trecho da oração de Davi, é que muitas vezes nós oramos e dizemos assim: Deus, será que o Senhor me ouviu? Será que Deus está me ouvindo? Nós vemos aqui que Davi, apesar de uma situação de grande perigo e apesar das situações difíceis, ele nunca orava como quem vê Deus muito longe. Ele ora mostrando que ele tem plena confiança em Deus. Já aqui na primeira parte, ele fala da situação que ele estava passando. Tem misericórdia de mim, porque estão a ponto de me devorar. Mas já no versículo 3 e 4, na segunda parte, ele mostra: eu tenho confiança em Deus. No dia que eu tiver medo, eu vou confiar em Deus. Aí ele descreve na terceira parte a situação. Quando nós lemos os versículos 5 e 6, que é a terceira parte, nós vemos que ele está com várias testemunhas falsas indo contra ele, mentindo contra ele, torcendo as palavras dele. Estão se ajuntando, se escondendo para buscar a sua morte. Talvez você esteja passando por uma situação dessas no seu local de trabalho, de repente em algum lugar onde tudo que você fala, as pessoas mudam as suas palavras para causar prejuízo para você. Talvez as pessoas queiram que você seja demitido, que você seja colocado para fora da sua empresa, ou de repente você está passando por alguma perseguição dessa natureza. Mas, se você estiver passando por uma situação assim, ore a Deus, apresente a situação, como Davi fez aqui, e ore com confiança. E a última parte, que é a quinta parte, Davi termina o salmo mostrando que ele tem a sua absoluta confiança em Deus. Versículo 10 a 13. Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Versículo 11. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. 12. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus, eu te renderei ações de graças. Quando ele fala ações de graças, não é apenas dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor está comigo. Ações de graças significa tomar atitudes que demonstrem agradecimento a Deus. Então, atitudes como, por exemplo, vou levantar um altar e vou oferecer um sacrifício público dizendo Deus é bom. Ações de graças é abrir a boca e contar o testemunho, dizer assim: eu sei que Deus está comigo. Ações de graças é quando a situação se resolve por completo, espalhar para todas as pessoas: olha, Deus realizou isso na minha vida. Muitas vezes nós esquecemos de agradecer a Deus, de tomar ações, atitudes que revelam que nós realmente estamos gratos a Ele. Versículo 13: pois tu livraste a minha alma da morte,
como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz dos viventes. Veja que aqui Davi mostra que ele escapou. Ele se fez de louco na frente de Aquis, que era o rei de Gate, e ele conseguiu escapar. Então ele mostra que, mesmo estando como uma pomba muda, que não podia falar em terras distantes ou em terra estranha, como ficou a tradução na Almeida, ele recebeu a proteção de Deus. Em nenhum momento ele deixou de confiar em Deus. O Salmo 56, portanto, nos mostra que, como temas principais, que nós não precisamos ter medo diante das situações de adversidade, porque Deus, ele com certeza está conosco. Não precisamos ter medo quando estamos sendo perseguidos por pessoas que torcem as nossas palavras e querem o nosso mal, porque o Senhor está conosco. Também fala sobre justiça divina. Quando nós lemos, continuamos a ler 1 Samuel, nós vemos que o próprio Deus decretou que o rei Saul, que perseguia Davi, seria morto. E ele acabou sendo morto em uma batalha entre os filisteus. E esse texto nos fala também sobre termos dependência de Deus. Devemos confiar em Deus. Em resumo, podemos vencer o medo, seja qual for o medo que você estiver passando, tendo confiança em Deus. Medo da perseguição, medo de ser devorado pelos inimigos, medo dessas situações difíceis, quando as pessoas querem o seu mal. Não tenha medo disso, tenha confiança em Deus, porque o Senhor está na sua frente. Essa é a meditação do Salmo 56. Hoje é dia 25 de setembro e eu vou deixar aqui no final do vídeo um vídeo chamado Recortes em Provérbios, capítulo 25. Nós sabemos que setembro nós temos 30 dias. Nós sempre incentivamos todos a lerem Provérbios 12 vezes no ano. Todos os meses têm em torno de 30 e 31 dias. Provérbios tem 31 capítulos e é um livro que foi escrito pelo rei Salomão e que nos dá sabedoria, inteligência, prudência, discernimento, conhecimento, instrução, conselho para tomarmos decisões melhores na vida. Por isso é muito importante ler Provérbios para ter clareza e facilidade em tomar decisões acertadas e assim fazer prosperar os seus caminhos. Então, nós estamos desde o dia 1º de agosto meditando nos Salmos. No mês de agosto nós colocamos uma série de aprendendo os segredos de Provérbios. Nesse mês de setembro eu estou colocando uma série que foi gravada há meses atrás, que se chama Recortes em Provérbios. Do lado direito eu vou deixar o botão para você que quer se inscrever no canal. Se inscreva no canal, ative os sininhos da notificação e todas as vezes que nós postarmos novos vídeos aqui você vai ser notificado. A graça e a paz de Jesus hoje e sempre. Amém.